Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Live do Valor. Hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e aproveitamos a data para lembrar a importância desse tema para a sociedade como um todo. Olha, o dia também está sendo homenageado pela Justiça Eleitoral. As cúpulas do Tribunal Superior Eleitoral serão iluminadas de verde em referência à data. De acordo com o TSE, o Brasil tem hoje 1,3 milhão de eleitores e eleitoras com algum tipo de deficiência. Bom, então agora vamos para a nossa conversa. Os convidados de hoje são Nana Dato, líder do Pilar de Cultura e integrante do Grupo de Afinidade de Pessoas com Deficiência da Globo, o Ser Mais, Marcos Lima, jornalista, palestrante, youtuber, criador do projeto Histórias de Cego. Eu sou Tatiana Chinor, editora assistente online do Valor Econômico, e ao meu lado, para fazer a entrevista, está Felipe Cruz, editor assistente visual multiplataformas do Valor Econômico. Eu gostaria de iniciar a conversa pedindo a cada um dos participantes para se descreverem fisicamente. Eu vou começar por mim, tá? Eu sou uma mulher morena, de cabelos e olhos pretos, e uso óculos. Felipe, pode seguir por você? Eu sou um homem branco, de cabelos e barbas castanho claro, eu uso óculos e eu tenho uma deficiência na mão direita. Quem vai seguir? Marcos? Eu sou um homem branco, cabelos pretos, espero que eles tenham abaixado, porque eu lutei bastante contra eles antes da live. No fundo tem uma parede branca, eu tô com uma camisa do Histórias de Cego, não sei até que ponto está aparecendo. Legal. Nana, é com você? Eu sou a Nana, sou mulher com deficiência física nas duas pernas, tenho 1,36 de estatura, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou com um blazer preto, uma blusa azul e estou numa parede branca. Muito bom. Pessoal, obrigada por estarem aqui nesse dia tão importante, né, para a gente conversar e trazer um pouco de consciência aí. A primeira pergunta vai para a Nana. Nana, olha, muita gente pode estar assistindo essa live e desconhecer o termo capacitismo. Então, você pode explicar para a gente o que é essa prática? E depois essa mesma pergunta segue para o Marcos, tá bem? Vamos começar por você, Nana? Claro. Bom, pessoal, o capacitismo, ele é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, o capacitismo, ele parte do pressuposto que existe um padrão, né? Existe um corpo perfeito, funcional, algo padrão que deveria seguir, permear os corpos humanos, digamos assim. E quando a gente não cumpre esse padrão, né, que somos nós, pessoas com deficiência, somos vistos como incapazes, por exemplo, ou como ineficientes, ou colocam estigmas na gente, né, ou que somos coitadinhos, ou que somos super-heróis. Então, o capacitismo, ele é uma violência, assim como outras violências também que permeiam a nossa sociedade, que exclui, né, nós, pessoas com deficiência, de direitos básicos. Então, o capacitismo, ele permeia a gente desde do primeiro momento que a gente se descobre uma pessoa com deficiência. Então, é muito importante que a gente tenha uma luta anticapacitista também, para a gente conseguir quebrar esses estigmas e estereótipos em relação a nós, pessoas com deficiência, né? Felipe? Nana, qual é a melhor maneira de combater essa prática? Bom, Felipe, eu acho que a melhor maneira é a educação, é a informação, né? Eu acho que a informação, ela nunca é demais, e a gente precisa pensar em acessibilidade e inclusão com intencionalidade, com funcionalidade. Então, é pensar, né, falando de inclusão de pessoas com deficiência, desde as escolas, então a gente ter uma educação inclusiva, até o mercado de trabalho também. Então, que no mercado de trabalho a gente não faça a inclusão só porque é lei ou por cota, mas que realmente tenha um valor por trás, que a gente tenha intencionalidade, que a gente contrate pessoas com deficiência, mas que a gente pense no plano de carreira delas, né, a longo prazo também, para elas se desenvolverem, ocuparem cargos de liderança. Quando a gente fala também no âmbito político, que a gente vote, né, em pessoas com deficiência, que a gente tenha pessoas com deficiência nos representando também, que é muito importante, já que somos quase 19 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? Marcos, agora a pergunta vai para você. Como se pode combater esse tipo de preconceito encontrado no capacitismo?
Olha, o capacitismo, para mim, é a desconfiança eterna que a sociedade tem em relação ao nosso potencial de pessoas com deficiência, né? Ah, porque pessoa com deficiência não pode trabalhar, pessoa com deficiência não pode viajar, pessoa com deficiência não tem independência, não pode namorar. O capacitismo são essas crenças que as pessoas têm, a sociedade tem em relação a nós. E eu divido essas crenças em dois. Existe o preconceito, que é gerado pela falta de informação, e existe a discriminação. O preconceito, como ele é gerado pela falta de conhecimento, a gente precisa levar conhecimento. É o meu trabalho. O meu trabalho é levar conhecimento para as pessoas, seja nas redes sociais, seja nas palestras, consultorias que eu dou em empresas, no Brasil, no exterior, é levar o conhecimento para as pessoas que não têm. Discriminação é maldade, é crime, tem que ser punido. Mas preconceito, muitas vezes, é falta de informação. Nós todos, seres humanos, nós temos preconceitos com relação a pessoas, coisas, situações que nós não conhecemos, que nós não convivemos. Então, eu primeiro trato o preconceito como algo, infelizmente, natural. E a gente precisa levar o conhecimento para essas pessoas não terem preconceitos de nós. Se a visão é o sentido mais utilizado, as pessoas tendem a achar que sem a visão a gente é inútil. E a gente precisa dizer para elas e mostrar para elas que a gente não é inútil. Eu estou com meu microfone fechado. Acabei esquecendo meu microfone fechado, assim não dá, né? Felipe, é com você. Ô, Marcos, a língua é viva e você usa muito bem como youtuber. Conta um pouco para aqueles que não conhecem o seu canal, o que você alcançou com isso pessoalmente, o que você fala para as pessoas a respeito no seu trabalho e na sua vida particular. Olha, estar nas redes sociais foi uma conquista muito grande para mim, porque supre diversas pendências da minha vida. Primeiro, que é o meu trabalho, é a minha vida, é a minha missão. Hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo. As redes sociais são parte do meu trabalho, né? Eu não vivo de rede social, mas a rede social é muito importante para mim. Eu vivo de palestras e consultorias e tudo mais, mas se não me acharem nas redes sociais, como vão me contratar? Como vão saber que eu existo? E as redes sociais, Felipe, Tatiana e todos, é muito importante porque é a minha forma de me comunicar com as pessoas, né? Eu, através do meu projeto História Cego, no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu comunico com as pessoas, não só apenas pessoas que não têm deficiência, mas as pessoas que estão perdendo a visão, as pessoas que ficaram cegas, familiares. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que mudaram suas vidas, sua percepção da pessoa com deficiência através dos meus vídeos. Então é algo que, para mim, é uma missão de vida e também é o meu trabalho. Então eu me sinto muito sortudo, porque eu consigo unir as duas coisas. Eu consigo trabalhar com o que eu amo e eu amo com o que eu trabalho. Posso fazer uma pergunta antes de você passar para a Nana, Felipe? Conta para a gente esse seu feito maravilhoso que você esquiou na neve, foi isso? Como é que foi isso, Marcos? Conta aí para a gente. Na verdade, eu tive uma ajudinha, Tati, porque quando a gente é cego, a gente não vê a altura, né? Então, não deu nem para ter medo. Foi uma coisa muito bacana, porque eu aceitei o projeto de esquiar como uma forma de mostrar justamente o que a gente está falando aqui. Caramba, se eu posso esquiar, será que eu não posso trabalhar na sua empresa? Será que eu não posso pegar um ônibus? Será que eu não posso ter um relacionamento? Esqui é considerado uma coisa muito difícil, né? Sei lá, 90%, 95% das pessoas no Brasil não fazem, nunca fizeram, porque não é do nosso clima. Então, esquiar foi uma maneira de mostrar às pessoas que é possível, desde que eu tenha acessibilidade, e eu tive, e desde que eu não tenha preconceito. E eu não tive, né? Foi uma experiência na República Tcheca, foi maravilhoso, uma experiência de vida, e uma experiência que agregou muito ao meu trabalho. E eu trago essas lições até hoje para mim, porque acabou que me pareceu mais fácil esquiar na neve num país que eu não sabia a língua do que fazer várias coisas cotidianas aqui no Brasil, simplesmente porque lá eu tinha acessibilidade e não tinha preconceito. E aqui, às vezes, eu tenho preconceito e não tenho acessibilidade. Você vê, né? Também não vejo. Você, né, não vê, exatamente. Você vê o meu problema de fala, né? Não tem problema, tô brincando. E é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, que determinadas expressões, e até uma das coisas que está escrita na matéria, que chama para a live, né? Algumas expressões que as pessoas usam sem parar para pensar enquanto o que eu acabei de fazer, por exemplo, você vê, né? Conversando com você me falou, não vejo. Então, a gente tem que parar e começar a lembrar como falar e falar corretamente. Eu falo isso por expressões que as pessoas usam incorretamente hoje. Não por algumas, sim, pode-se dizer
por maldade, como você falou, mas também por falta de consciência de que não são expressões mais adequadas, como João sem braço. A gente sabe que isso não cabe mais, né, na atual sociedade. Então, essa live também tem muito objetivo de lembrar isso, de trazer como é importante as pessoas pararem para pensar em como se expressam. E aí, Felipe, antes de você passar a pergunta para a Nana, eu só queria, Marcos, que você me comentasse um pouco se você teve alguma experiência comigo agora e com outros sobre essa questão da expressão, né? Como as pessoas não param para se expressar adequadamente, não param para pensar no que vão falar. Olha, primeiro, eu fiz uma brincadeira com você, não tem problema nenhum falar ver. Eu falo, eu vi o jogo, eu vi fulano. Eu não enxergo, mas eu vejo. Porque ver não é só olhar e receber algum estímulo através da visão. Ver é ter contato com, né? Então, não tem problema nenhum usar o verbo ver. Eu não falo enxergar, porque acho que enxergar é uma coisa mais da visão mesmo. É o ato de você botar o olho em alguma coisa e aquela imagem ser transmitida para o seu cérebro. Mas ver não tem problema. O que eu acho das expressões, e eu entendo que, às vezes, e muitas vezes é falta de conhecimento, as expressões que realmente me ofendem são aquelas que diminuem a gente enquanto cidadão, né? Ceguinho, por exemplo, é uma expressão que eu não gosto. Pessoa deficiente, né? Tipo, não é pessoa que é deficiente. Enfim, tem um monte de expressões que a gente poderia julgar capacitistas. Eu busco muito ensinar nos meus, na minha vida, nos meus vídeos, nas minhas palestras. Dificilmente você vai ver eu brigando com alguém por conta de expressão, a não ser que aquilo seja uma maldade, né? Mas em geral não é maldade. Em geral a gente fala porque a gente está acostumado a ouvir. Assim como eu tenho certeza que eu já utilizei expressões que não são adequadas em relação a outras lutas de diversidade. Então a gente está sempre preparado para aprender, para ensinar e descer do pedestal, né? A gente não é melhor do que ninguém, a gente não é pior, mas também a gente não é melhor do que ninguém. Então, eu procuro ter muita paciência com as pessoas, porque, muitas vezes, é falta de conhecimento. Isso é importante, né? A falta de conhecimento, ela não é necessariamente uma agressão, é falta de conhecimento. Agora, quando você ali na tua interação com as pessoas, o que você percebe mais, Marcos? O que as pessoas te trazem, ou o que elas aprendem mais com você? O que você nos conta sobre isso? Olha, eu acho que eu quebro um pouco o estereótipo que as pessoas têm a respeito de ser cego, né? Porque como a visão é utilizada por 85% das informações que uma pessoa enxerga, recebe durante o dia, a sociedade, as pessoas em geral tendem a achar que quando você não tem essa visão, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa chorosa, você é uma pessoa que não tem independência, não anda sozinho, não tem independência financeira, não faz nada sozinho, não toma banho sozinho, enfim. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa dessa, né? Com uma pessoa que não faz absolutamente nada. E esse é o preconceito das pessoas. E um dos maiores preconceitos é justamente esse, de que a cegueira traz uma infelicidade. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, os meus vídeos, as minhas palestras são sempre leves, tem muitas piadas, são divertidos, e as pessoas se chocam com isso, porque elas não esperam que uma pessoa cega possa transmitir uma mensagem alegre. O meu vídeo mais visualizado na internet é o 10 momentos em que até você querer ser cego. Que claro que é uma brincadeira, ninguém vai querer ser cego por nenhum daqueles momentos, mas é uma brincadeira de quebrar um pouco esse paradigma de caramba, o cego é triste e tudo mais. E o que acontece é que eu tive muitas pessoas nos comentários botaram assim, você fica brincando com isso, queria ver se você fosse cego, queria ver se fosse com você, não sei o quê. E é comigo, só que as pessoas acham que não é comigo porque eu tô ali brincando. E na cabeça das pessoas, o cego não pode brincar, né? Ele jamais brincaria com a deficiência visual, porque isso é uma coisa muito séria, muito pesada, e a única coisa que a gente busca o tempo todo é voltar a enxergar. E não é isso. Olha, tem umas perguntas aqui chegando pra gente, o pessoal tá interagindo, eu vou ler algumas, tá? O Reinaldo Magalhães Júnior pergunta assim, como é a forma correta de se expressar? Diferente de deficiente, especial, qual a forma correta? Vamos ensinar para eles, pessoal? Começa por você, sim, Marcos, depois vai para você, Nana. Olha, eu vou falar então sobre a minha deficiência, para também poder ter espaço para Ana. Pessoa especial, eu espero que eu não seja uma pessoa especial pro Reinaldo, né? A gente nem se conhece, Reinaldo. Pessoa especial sua família, seu cônjuge, seus filhos, né? Pessoa com necessidade especial, todos temos necessidades especiais em algum momento, né? E o termo correto, adotado pelas Nações Unidas, é pessoa com deficiência. No caso,
da minha deficiência, cego, né? É um diagnóstico, não é uma ofensa. Né? Dizer cego não é uma ofensa, é um diagnóstico oftalmológico. Tem a deficiência visual, que não necessariamente é a cegueira, né? Cegos são deficientes visuais, mas tem deficientes visuais que não são cegos, então não tem problema esses nomes. E você, Nana? Bom, eu acho, Marcos, trazendo um pouquinho esse gancho, assim, o porquê da pessoa com deficiência, né, gente? É porque a gente humaniza o termo. Tem uma pessoa ali por trás, né? A minha luta, assim como a luta do Marcos, do Felipe, enfim, é uma luta que a gente consiga ter realmente que as pessoas olhem pra gente como pessoa, né? Não somos piores nem melhores que ninguém, somos pessoas. Então, é uma luta diária. O termo especial, como o Marcos muito bem trouxe, especial, né, são os nossos pais, nossa família, nossos amigos. Eu também gosto muito, né, de brincar quando eu escuto assim, eu tenho um filho especial. E aí eu brinco e falo, o outro filho não é especial, é só um que é especial, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Por exemplo, a terminologia portador de deficiência também, a gente não porta deficiência, né? Eu não chego em casa e como uma bolsa e deixo ela no sofá, né? Eu não tiro a minha deficiência está comigo o tempo todo. E a gente também não utiliza mais o termo deficiente, porque você resume aquela pessoa à deficiência dela. E nós somos plurais, nós somos além das nossas deficiências. Então, hoje nós estamos aqui falando de inclusão, de pessoas com deficiência, mas eu desligando aqui, por exemplo, eu posso falar do meu time do coração, que é o Cruzeiro, que não está muito bem. Né? Mas posso falar de outras coisas. Posso, né? A gente tem as nossas pluralidades também, a gente fala de outros assuntos, de outros trabalhos. Então, por isso que o termo correto é a pessoa com deficiência, porque a gente humaniza o termo e faz com que tenha uma pessoa ali atrás também, uma pessoa capaz, uma pessoa independente, que tenha autonomia para responder também, né, sobre a sua vida. Então, por isso que o termo correto é PCD, pessoa com deficiência. O Reinaldo já agradeceu, pessoal. Ai, que bom. Pode falar, é importante dizer que a deficiência não define a pessoa, né? A gente é muito mais do que isso. Todos temos nossos momentos de dificuldades, então nunca pensar que uma deficiência define alguém. É verdade, Fê. Porque, afinal, o Fê está aqui entrevistando, o Fê também é um PCD, né? E aí eu também posso fazer essa pergunta para você, né, Fê? O que você nos fala? Eu acho que é importante. Eu não gosto muito de rótulos, porque eu acho que o único rótulo que a gente devia ter é ser humano. Além disso, geralmente é sempre usado como uma forma de depreciar alguém. Então, eu prefiro pensar que a nossa deficiência não define a gente, e que a gente tem que olhar sempre para o outro da melhor maneira possível. Temos aqui uma outra pergunta. Olha, a Keila Almeida, ela traz um ponto importante aqui, né? O que vocês opinam com relação às regras do algoritmo para entregar conteúdos? Ele se atrapalha? São uma barreira na comunicação? Marcos, você pode começar, depois Nana, e aí vou pedir para você falar também, Felipe. Olha, eu acho que sim. Eu trabalho com rede social, a gente não entende algoritmo, né? A gente busca entender, a gente busca... claro, mas a gente, na verdade... O meu trabalho depende de algoritmo divulgar, né? Se isso não acontecer, eu não trabalho. Então, é uma dependência de algo que não é exatamente claro, né? Não é a regra A mais B igual a C. Não, a gente não sabe, isso muda. E às vezes a gente posta um mesmo vídeo, eu já fiz isso. E um tem milhões de visualizações, outro tem dezenas. E você não entende por quê. Vamos lá, Nana, com você agora. Qual é a tua opinião, por favor, sobre isso? Eu acho também que não dá pra gente entender o algoritmo, eu acho que por si só, assim, eu acho que é complexo, né, até também falando da minha formação, que sou publicitária, eu acho que a gente estuda muito isso, entende no marketing, mas eu acho que principalmente para pessoas com deficiência, assim, a minha sensação é que as pessoas que estão produzindo conteúdo, que não são criadores com deficiência, não têm esse cuidado, por exemplo, pensando no público, né, na gente consumindo isso. Então, por exemplo, não colocam o texto alternativo, não fazem autodescrição, né, muitas vezes não tem nem legenda. Então, a gente percebe agora um avanço, né, maior nas redes sociais para ter essa acessibilidade, mas eu acho que em relação ao algoritmo, né, eu concordo com tudo que o Marcos falou, mas eu acho também que tem um avanço muito grande da sociedade no geral, assim, ver nós, pessoas com deficiência, como consumidores, sabe? Realmente para que a gente vai estar consumindo ali, que a gente vai estar comprando. Então, eu acho que tem que ter um cuidado também quando a gente fala de criação de conteúdo, principalmente para criadores sem deficiência também, para pensar na gente também como público, né, consumindo isso. Então, como tornar o seu conteúdo mais acessível também, a melhor forma de fazer isso. E tem coisas, assim, que são muito simples, que já fazem muita diferença.
né? E acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. No caso da legenda, por exemplo, para uma mãe que está fazendo a criança dormir, por exemplo, o vídeo está com legenda, ela não precisa colocar o som, para ela já fica muito mais fácil, ela consegue acompanhar aquele conteúdo, né? Então, acessibilidade realmente para a gente ter um ambiente muito mais seguro, muito mais inclusivo, e outras pessoas também, sem deficiência, conseguem usufruir disso, né? E o lado bom, né, para não falar só que tem lado ruim, a internet é um avanço enorme, né? A gente está aqui discutindo e conversando e falando para as pessoas e tenho certeza que algumas pessoas que estão vendo a gente nunca tiveram nenhum contato com pessoa com deficiência, então a internet abre essas portas da gente se tornar visível, né? Como a Nana falou, a nossa representatividade vai do lugar que a gente ocupa na sociedade. A gente tem que ocupar cargo no Senado, no Congresso, nos tribunais, nos salões, nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, nos sites. Que quanto mais pessoa com deficiência tiver nos lugares, mais a gente vai ser representado. E a internet permite muito isso. Qual a tua opinião, Felipe? Eu concordo com o Marcos. Eu acho que a internet está sendo muito importante, as redes sociais, para a gente ter um alcance maior, ser mais vistos pelas pessoas de forma mais natural. Mas as ferramentas também estão sendo pouco utilizadas, né? Como as legendas, as libras, coisas que são importantes para as pessoas poderem ter até acesso a esse conteúdo de forma melhor, mas acho que a gente está caminhando. A rede social já foi uma grande porta aberta para as pessoas e acho que é um primeiro passo para a gente conseguir ter mais acesso a tudo. Eu vou dar voz aqui a algumas pessoas que estão no chat. Por exemplo, a Carla, eu não sei, mas ela escreveu aqui o seguinte, gente: favor reforçar a lei federal em defesa aos autistas no estado do Amazonas, no Brasil inteiro. Mas principalmente parece que ela é do Amazonas e lá parece que a coisa não tá muito boa pelo que ela escreve aqui. Estou dando um pouco de voz aqui para ela. Vamos também passar para o Felipe Rangel, ele faz uma saudação. Abre o microfone da Priscila, por favor. Ele pede para a Priscila falar o nome dela como intérprete de... Abre o mic dela, por favor, Felipe. A Priscila... Pode abrir. Não abriu? Abriu? Isso, pode falar, Priscila. Olá, tudo bem? Exato. Porque a nossa intérprete aqui estava sem o GC por um problema técnico, tá? É só para você saber isso, Felipe Rangel, que nos escreveu aqui cobrando isso. Então, eu te digo, por um problema técnico, a gente não conseguia colocar o nome dela como você vê os nossos, tá? Mas a gente abriu o microfone agora para ela se apresentar. Aqui também, eu tenho o Felipe Rangel, o Gonçalo Louro, ele diz o seguinte: sou seguidor do Marcos Lima e me interesso e luto também pela inclusão aqui em Portugal. Marcos, aí, você tem seguidor. Um abraço, Gonçalo. Exatamente. Gajo engajado. É um gajo, exatamente. Ele pergunta também o seguinte: tem uma pergunta para todos. Acho que a falta de inclusão, em geral, é por falta de informação ou por falta de interesse? Opa, olha aí. Marcos, começa por você. Eu acho que tudo começa pela falta de informação. E aí, com a falta de informação, você faz o que você quiser. Tem gente que transforma essa falta de informação em curiosidade para buscar informação. Tem gente que transforma essa falta de informação em certeza de que a informação é correta, a falta de informação é correta e de que a gente não é capaz. Eu procuro não tornar as pessoas todas más. Existe discriminação, claro que existe, mas muita coisa é falta de preconceito. No meu trabalho, e na minha vida, eu já enfrentei muitas situações ruins mesmo de preconceito e precisei brigar, e precisei impor meus direitos. Algumas vezes a pessoa transformou aquela falta de informação em maldade, né? E outras vezes a pessoa simplesmente não sabia. Então, acho que a gente precisa balancear isso e, claro, entender até onde vão nossos direitos e o que a gente precisa brigar. Eu acho que é escolher as brigas, senão a gente briga o tempo todo. Não é com você. Esse ponto que o Marcos trouxe, né, da gente escolher as nossas batalhas é muito importante, eu acho que o tempo todo, né? A gente está escolhendo batalha o tempo todo.
Eu acho que concordo com o Marcos também, acho que a questão da falta de informação, mas eu acho que tem muitas vezes a sociedade, no geral, parte do pressuposto, pelo senso comum, que já sabem sobre nós, pessoas com deficiência. E aí a gente acaba entrando para estereótipos, né? E as pessoas acham que, por exemplo, que a gente já tem hoje de direito já está o suficiente, que realmente não temos que ocupar espaços, que pessoas com deficiência têm que ficar dentro de casa, sendo cuidadas o tempo todo, não pode ter independência, né? Não tem que, por exemplo, ter relacionamento amor afetivo, não tem que estar no ambiente de trabalho, não tem que estar ocupando um cargo de liderança, um cargo eletivo. Então, eu acho que falta informação, sim, mas mesmo com a informação, eu acho que tem esse achismo de que pessoas com deficiência, a forma que tá bom, tá suficiente, né? E isso vem muito desse julgamento de que realmente não somos capazes, ou que somos um peso, um fardo, né? Quantas vezes a gente já não escutou, a minha mãe escutou, por ser uma mãe atípica, nossa, meu Deus do céu, isso é uma missão divina, que fardo você ter uma criança com deficiência, né? E isso é muito cruel, porque nos coloca numa posição como se a gente fosse, né, um monstro, assim, não fosse ser humano mesmo. Então, eu só voltando até um ponto que o Marcos trouxe, que é a questão do humor, né? Eu também sempre tento falar da melhor forma, tentar trazer uma leveza, um humor, só que a gente também tem um limite, senão a gente cai no que a gente chama de capacitismo recreativo, né? E até para o pessoal de casa que está assistindo a gente também, que é um conceito importante, que eu utilizei desse conceito muitas vezes, por exemplo, para me depreciar, para eu ser, né, aceita naquele grupo. Então, eu inventava apelidos para mim mesmo, né, falando sobre a minha deficiência, sobre a minha altura, apelidos esses que me machucavam muito, mas que eu fazia para parecer que eu era a legal, que eu não era aquela chata ou taxada como mimizenta, enfim, para eu ser aceita naquele grupo, naquela galera, né? Então, acho também que, claro que a gente tem que falar sempre com muita leveza, trazer informação também, mas a gente entender também qual que é o limite do humor, né? Eu acho que tem muitas pessoas que fazem stand-up hoje que acabam utilizando, por exemplo, dos nossos corpos, das nossas deficiências, como algo pejorativo, como algo negativo, e isso fere muito a nossa existência. Então, acho que a gente tem que sempre tomar um cuidado também, aquele equilíbrio dos pratinhos mesmo, né? Porque eu acho que um ponto que as pessoas têm muito medo ou receio de falar que é uma pessoa com deficiência ou falar que a pessoa tem uma deficiência, porque a deficiência hoje na nossa sociedade é vista como algo pejorativo, como algo ruim. Então, eu já ouvi muitas vezes, quando eu me autodeclaro uma pessoa com deficiência, as pessoas falam, não, mas você é linda, Nana, não fala assim, não. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu posso ser linda, gente boa, eficiente e ser uma pessoa com deficiência também. Então, acho que vem muito do que foi educado pra gente, que ser uma pessoa com deficiência não é normal ou não é bom, né? A gente escuta também dessas expressões. Nossa, eu tô aqui reclamando da minha vida, mas olha o Marcos, ele não enxerga, né? Isso não tem nada a ver. O Marcos não enxergar não quer dizer que ele é uma pessoa triste, uma pessoa feliz, né? Cada um tem as suas escolhas aí. Então, eu acho que parte também um pouquinho desse local. Felipe, você quer falar? Eu concordo muito com o Marcos. Acho que a falta de informação, ela é o principal empecilho para muita coisa. E também a falta de convivência, né? Hoje em dia, muitas pessoas convivem em diversos lugares, nos parques, nos shoppings, nas escolas, nos filhos, mas no ambiente de trabalho geralmente não se convive com pessoas PCDs, o que é o maior problema hoje em dia, que a convivência ela mata o preconceito. Todo dia, quando você convive com a pessoa, você percebe que ela é uma pessoa como qualquer outra, tem as próprias limitações dela, e vai informando, vai convivendo, e isso vai tirando o preconceito de cada um. É a falta de convivência o maior problema para mim. Olha, temos aqui o Eric dos Santos Alves. Ele fala parabéns pelo evento, sou da comissão da UAB de Santa Catarina, ratifico os meus projetos de elevada estima e consideração dos organizadores e tal. Então, ele está falando aqui, dando parabéns para a nossa conversa de forma geral. Eu não quero deixar ninguém de fora aqui do pessoal que está escrevendo, para que todos possam se sentir incluídos, mas eu não sei se eu vou conseguir ler todo mundo, tá? Então, tem aqui o Reinaldo, que já foi contemplado na sua pergunta, a Keila, a Carolina, assim, a Carolina fala o seguinte, ó, vai para o Marcos essa. Oi, me chamo Carolina, minha irmã tem apenas 10% da visão, ela fez um curso tecnólogo na rede pública e teve muita dificuldade para se formar, inclusive por falta de cumprimentos legais dos professores, que se recusavam a
aumentar a fonte da prova, por exemplo. O tamanho da fonte, ela se refere. É importante as empresas darem mais espaços para os PCDs, mas como preparar isso no meio acadêmico, né? Seja no ensino básico ou no ensino superior? Qual é a experiência que vocês podem trazer aqui, agora falando do aspecto de ensino? Marcos, por favor, você. Olha, a pessoa com baixa visão, ela enfrenta um problema que eu não enfrento, né? Porque eu sou cego. As pessoas já podem até não entender que eu sou capaz, mas as pessoas entendem que eu não enxergo. A pessoa baixa visão, ela tem uma baixa visão que não é linear. Depende da luz, depende inclusive do dia. Então, um dia ela consegue enxergar melhor do que outros dias. E muita gente confunde isso com má vontade. Ah, ontem ela estava enxergando tal coisa, né? Ou para enxergar o celular consegue. Então, a baixa visão tem esse problema. Né? E é o problema, vai chegar no mesmo problema, a falta de informação. Essas pessoas ninguém falou para elas assim, não, você sabia que baixa visão não é uma coisa linear? É uma coisa que depende da luz, é uma coisa que depende do contraste. Você sabia? Então, eu acho que muita gente a gente consegue converter com informação. Claro, a gente tem hater também que não vai ser convertido com informação nenhuma, ele só quer odiar mesmo. Então, quem sou eu para achar que eu vou mudar a opinião de todo mundo? Mas a minha experiência, muita experiência, inclusive, eu me dou conta, né? Me dei conta há muito pouco tempo mesmo, que eu fiz o 2º grau, né? O ensino médio inteiro, numa escola federal, grande, conhecida, no Rio de Janeiro, que eu tive algum tipo de apoio, mas eu não tive nenhum livro didático em braille, nenhum. Nos 3 anos que eu estudei, eu nunca pensei que isso era um absurdo. E agora eu vejo o quanto isso é um absurdo. Mas nunca aconteceu. Para mim era assim, sou cego mesmo, então não vou ter o livro em braille. Então a gente acaba muitas vezes se acostumando com a falta de acessibilidade e não brigando com os nossos direitos. Eu acho que a gente precisa, na faculdade, então, que foi uma faculdade pública, que se eu não me virasse, não tinha nada. Foram pouquíssimos professores que me estenderam a mão. Então a experiência que eu tenho é realmente uma experiência de muita correria. Tive que correr muito atrás. Nana. Eu super concordo, assim, com o Marcos. Eu acho que a gente acaba naturalizando muita coisa, né? Eu acho que quando a gente pensa em ensino, a gente está pensando, né, que são educadores, a gente tem que pensar em um ensino inclusivo, né? Então, como que esses educadores, por exemplo, quando estão fazendo faculdade de pedagogia e afins, tem matérias específicas para inclusão, por exemplo. A gente tem que falar sobre isso também, né? E tem um ponto que muitas vezes você pode não entender aquilo, né? Você recebe, por exemplo, uma pessoa com deficiência que ela tem uma necessidade específica que você não entende a melhor forma de lidar, você não entende a funcionalidade dela, não tem problema nenhum você, né, explicitar isso e procurar ajuda e procurar informação. É muito melhor você reconhecer que você não sabe do que você fingir que sabe ou, né, fingir que aquela situação não está acontecendo, porque aí a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acho que pensando nessa parte de educação, eu acho que é desde a base, assim, sabe? É quando esses profissionais estão se capacitando e ter esse olhar também. Eu diria quase que uma matéria obrigatória, assim, sabe? É o que eu acredito. Para quando essas situações, né, acontecerem, a pessoa ali possa entender o que ela precisa fazer e a pessoa também com deficiência possa entender quais são os seus direitos ali. Eu, por exemplo, estudei numa escola praticamente minha vida inteira, né? Fiz uma mudança de colégio, mas depois retornei. E foi uma escola que eu sofri muito capacitismo, mas nunca repetiam os capacitismos, né? Assim, foram coisas diferentes. Por quê? Porque eu sempre, junto com a minha família, né, ter uma rede de apoio é muito importante também, ainda mais familiar, a gente sempre relatava à diretora da escola, que sempre estava muito pronta, né, para receber, para mudar, para entender a melhor forma de fazer. Então, eu acho que, igual o Marcos disse, é informação, né, desejo de transformar, né, a informação em ação, que é muito importante a gente colocar a mão na massa, mas eu acho que é entender que tudo é um ensino, né, gente? Assim como eu e o Marcos também, o Felipe, não sabemos de tudo, a gente está em constante aprendizado, a gente erra também, então é muito importante a gente entender que a gente não sabe, mas vamos correr atrás, vamos entender melhor e conversar com pessoas com deficiência. O ponto que o Felipe trouxe, assim, é fundamental, é convivência, né? Tudo bem que a matéria é muito importante ali de você entender uma educação inclusiva, mas é na prática, é na convivência com crianças com deficiência, com adultos com deficiência, que você vai realmente entender a funcionalidade ali, e vai aprendendo, e vai errando, e vai voltando, enfim. Mas eu acho que é estar mais próximo desse universo das pessoas com deficiência. Felipe, quer complementar?
Eu concordo muito com a Nana e o Marcos, achei que eles deixaram bem clara a situação. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela passa muito com... Quando é nova na escola, principalmente, ela não percebe, às vezes, que ela podia ter uma estrutura melhor para ela naquele momento, e ela nem se dá conta, ela vai passando por aquilo, daí, como o Marcos falou, quando a gente fica mais adulto, a gente percebe, poxa, podia ter sido diferente, podia ter sido um pouco até mais fácil para mim, quando eu era mais novo. E a gente não se dá conta na hora, nossos pais também não percebem, os próprios professores que não têm essa instrução para lidar melhor com isso. Então, é um pouco difícil. Acho que tem que ter um preparo melhor dos próprios professores, da instituição que está abraçando as pessoas. E como a gente conversou, né? Quanto mais você convive, mais fácil se torna para todo mundo. É mais fácil para quem lida com a pessoa e para a própria pessoa que está passando por aquilo. A gente tem mais uma pergunta aqui, ó. Gui Pinheiro, gaúcho. Uma pergunta para o Marcos. Aqui no meu espaço de festas, estou à procura... Talvez você saiba, tá, Marcos? Não sei, vamos ver. Aqui no meu espaço de festas, estou à procura de brinquedos para criança com deficiência visual. A pergunta é, existem brinquedos com diferencial para criança cega? Olha, acho que quando a criança é muito novinha, eu acho, assim, quem enxerga, né, as crianças que enxergam, aprendem imitando, né? A criança que é cega, não. Então, ela demora, talvez, um pouco mais a ter acesso a algumas coisas que são básicas para quem está vendo. Eu acho que quando a criança é muito novinha, eu recomendo muito brinquedos que tenham texturas, sons e tudo mais. Mas se a gente está falando de criança um pouco mais velha, numa casa de festa e tal, eu acho que o mais bacana é ter uma pessoa ali que faça aquela criança brincar como todas as outras. Porque a gente consegue no escorrega, a gente consegue no trepa-trepa, a gente consegue no pula-pula, mas às vezes a gente não tem um acesso físico, que a gente não sabe onde estão as coisas, né? Então, se tiver um facilitador ali para ajudar a gente a entender como é que usa aquele espaço, e ajudar a gente a ser incluído ali no meio das outras crianças, eu acho que isso é fantástico, né? Muitas vezes a falta de acessibilidade, ela é compensada, talvez não 100%, com uma experiência humana, com um profissional que esteja buscando essa inclusão. Agora, Nana, uma pergunta antes de você passar para a sua pergunta para a Nana, Felipe. Do ponto de vista profissional, o que você acredita, Nana, que é possível? Como é possível? Que tipo de ações as empresas deveriam tomar para serem mais inclusivas, né? Eu acho, Tati, que as empresas têm que pensar para além da lei de cotas. Assim, a gente sabe que hoje, no momento que a gente está pensando no país, a gente precisa muito da lei de cotas. Mas eu queria muito poder que num futuro breve a gente possa voltar aqui e a gente não precisa mais, né? Não precise mais, mas a gente sabe que ainda precisamos muito. Porque mesmo com a lei de cotas, a gente sabe que tem inúmeras empresas que preferem pagar multa ao invés de contratar pessoas com deficiência, porque acham realmente que contratar pessoas com deficiência dá um trabalho, né, não vai conseguir entregar ali, enfim. Então, eu acho que o primeiro de tudo é as empresas, né, buscarem esse letramento. Né, tem muitos profissionais que fazem essa consultoria, assim como o Marcos mesmo falou que ele faz. Né, tem empresas hoje que são empresas parceiras para vagas afirmativas, então para contratação de pessoas com deficiência. Eu acho que o primeiro passo é dar essa chance, né, ver esse valor na diversidade e inclusão de contratar essas pessoas. Porque eu acho que quando a contratação acontece, essa convivência, né, vai acontecendo também, as pessoas vão quebrando esses estigmas, vão entendendo, né, que nós somos capazes, que nós entregamos. Às vezes, ouso dizer, entregamos até um pouco mais, porque existe uma autocobrança nossa de que a gente não pode errar. Eu sou essa pessoa, né? A minha chefe hoje, ela fica falando comigo, Nana, desacelera, você pode errar, você não é um robô. Mas isso vem muito dessa coisa, meu Deus, eu não posso, é minha oportunidade, né? Eu não posso errar, eu não posso falhar. E quando eu falho, parece que é o fim do mundo, né? Então, eu acho que depois dessa contratação, tendo a convivência ali, claro que fazendo um trabalho, tem muitas empresas hoje, por exemplo, a Globo, que tem dentro do RH uma área de diversidade e inclusão, que é uma área muito importante para apoiar, né, na aceleração de carreiras de grupos subrepresentados. Então, contar com esse apoio também do RH para poder pensar em plano de carreira para essas pessoas. Porque também não adianta só contratar pessoas com deficiência e deixar no que a gente chama de chão de fábrica, né? A gente sabe que são cargos, claro, muito importantes, né? Mas muitas vezes as pessoas estão tentando ter ambições, estão tentando ter ali mais promoções, ir para cargos de liderança e não conseguem. Porque não, já te contratei, tá ótimo.
né? E eu acho que quebrar também um estereótipo de que você contratar pessoas com deficiência, você está sendo bonzinho. Olha como eu sou uma pessoa boa, eu estou contratando pessoas com deficiência. Não, você está contratando um profissional que vai desempenhar a função ali que você precisa como qualquer outro, né? Você está ali, é uma troca, né? Ele vai te entregar o serviço, você vai ter o salário, os benefícios, enfim. Então, eu acho que é muito por aí, mas eu diria que procurando, né, informação, contratando, convivendo e pensando a longo prazo também, em como desenvolver essas carreiras, né? Porque por conta de todo esse capacitismo estrutural mesmo, a gente sabe que muitas pessoas com deficiência não chegam nem ao ensino superior, né? Não se veem no ensino superior. Como que eu vou entrar na faculdade, sabe? Eu não vou conseguir ser contratada, eu não estou mal conseguindo ter um mínimo de acessibilidade aqui no ensino médio, no ensino fundamental. Então, é muito importante também a gente ter esse empoderamento das pessoas com deficiência também, porque é tão falado para a gente, tão velado, é falado, mas também velado, que somos incapazes, que somos ineficientes, que muitas vezes a gente realmente acredita nisso e fica falando, cara, eu prefiro, por exemplo, não ocupar esse lugar porque eu acho que eu não dou conta. Né? Isso acontece, por exemplo, no meu caso, ocupando espaços públicos, por exemplo, né? Festas, por exemplo, shows, que eu sei que pode até ter um espaço de acessibilidade, mas muitas vezes não é da melhor maneira. Então, ao invés de eu me indispor, de eu ter dor, enfim, passar por algum constrangimento, eu opto muitas vezes por estar em casa, né? Por ficar em casa. Só que aí eu estou me privando também do meu direito de ir e vir, né? Então é muito complexo, mas eu acho que o primeiro de tudo é informação, é convivência e contar com apoio também, né? Que hoje a gente tem muitas pessoas na internet falando sobre isso também, muitas empresas hoje já com esse olhar, né? Até como foco de ESG também, que a gente fala tanto. Então, eu acho que é entender que essa luta, né? As pessoas não estão sozinhas, os líderes, os contratantes não estão sozinhos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, já estamos conseguindo um ambiente, um mercado de trabalho com muito mais equidade. Olha, a Keila já está. A Keila aqui, ó, no comentário está empolgadíssima. Excelente ponto, Nana. Queria saber se ela já foi além, já deu ideia, ó. Queria saber de vocês se, por exemplo, limitar quantas vezes a multa, limitar, então, a quantidade de vezes que paga a multa, poderia ser uma ação efetiva. A gente, eu, pelo menos, não sei as regras, né, com relação a essas multas, eu não sei se tem, de fato, um fator limitante ou não, mas ela coloca a sugestão dela para essa questão. E a Carol Mota também. Precisamos ampliar o apoio para além de questões meramente arquitetônicas. Deficiências invisíveis existem e cada PCD vai ter as suas necessidades específicas. Temos aqui muita gente comentando e eu agradeço. Desculpem se eu não citar cada um de vocês aqui. Felipe, pode seguir para a tua pergunta para a Nana, por favor. Ô, Nana, você é líder do Pilar de Cultura da Globo e também lidera o grupo de afinidade Ser Mais. Qual é o impacto desse tipo de grupo em ampliar o letramento e o capacitismo nas empresas? Eu acho, assim, que o Ser Mais, eu tenho muito orgulho, né, de falar que eu sou integrante e também tive a oportunidade de estar no meu segundo ano, uma das líderes do Ser Mais, porque eu acho que é um trabalho junto com o pessoal de diversidade e inclusão, que é um trabalho com muito propósito, sabe, com muito verdade. A gente tem um foco muito grande pensando 360, né, na carreira de uma pessoa com deficiência, olhando individualmente cada pessoa com deficiência, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência física, mas não quer dizer que todas as minhas necessidades que eu preciso funcionem, né, para todas as pessoas com deficiência física. Nós somos plurais, né? Então, o Ser Mais hoje, dentro da Globo, a gente tem um papel muito grande de apoiar, né, junto ao time de diversidade e inclusão, nessa aceleração de carreira de pessoas com deficiência, nesse letramento para toda a empresa. Então, a gente faz diversos eventos, lives, workshops. Na semana que vem, inclusive, nós vamos ter um evento interno para toda a Globo, que é o Vamos Ser Mais, que a gente teve a primeira edição no ano passado, que a gente vai falar sobre protagonismo, né, e carreira de pessoas com deficiência, então o impacto de pessoas com deficiência no negócio. Então, a gente vai falar para além também só de falar de terminologia, de capacitismo, que a gente sabe que é muito importante também, mas pensar também na pessoa com deficiência como um todo, né, na pessoa, né, e não olhando só a condição dela ali. Então, o Ser Mais, a gente vem justamente entendendo as necessidades hoje que a gente tem na Globo, vendo o melhor caminho,
né? A gente já avançou muito, sabemos ainda que temos muito a avançar, mas sempre com muito propósito, com muita transparência, com uma escuta ativa. Eu acho que o principal é a escuta ativa, assim, né? Claro que a gente não vai conseguir, por exemplo, mudar uma questão estrutural do dia para a noite, mas só da gente ter essa intenção de escutar as pessoas, e escutar mesmo assim, sabe? Entender a melhor forma de fazer. Olha, eu não consigo fazer, né, da melhor forma agora, mas eu consigo fazer 50% e vou lutar pelos outros 50%, né? E te dou a minha palavra, essa transparência. Então, eu acho que é uma luta diária, uma luta anticapacitista mesmo, mas que gera pra gente, assim, muita gratidão mesmo, é um reconhecimento muito especial. Eu falo que é para além da Nana profissional, assim, a Nana pessoa. A gente fala hoje que a gente é uma grande família, a gente ganhou muitos amigos também lá, e são pessoas trazendo vários pontos, um ponto que eu só não vou lembrar o nome, mas que alguém comentou aí, que a Tati leu, que é muito verdade. A gente tem as deficiências ocultas também. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, por exemplo, a gente sabe que um capacitismo fica até maior, porque muitas pessoas não entendem, por exemplo, como é que é o funcionamento da pessoa autista. Então, a gente vem quebrando também várias expressões capacitistas, uma expressão que a gente quebra muito, né, que a gente trabalha muito lá dentro da Globo, mas eu acho que no ambiente de trabalho como um todo, a gente escuta não ter braço para fazer algo, né? Então, a gente sabe o quanto que essa expressão ela é capacitista e o quanto que a gente trabalha também ela dentro da Globo. E eu já recebi vários relatos, assim, de diretor a estagiário, falando comigo, Nana, agora a gente fala que a gente não tem orçamento, que a gente não tem prazo. Então, realmente um trabalho que a gente fala que é diário, mas que é muito gratificante também. E a gente conseguir colocar as pessoas com deficiência como protagonistas. Então, eu acho que o futuro, assim, do Ser Mais, né, no ano que vem, eu deixo a liderança, mas deixo muito feliz, esperando que a próxima liderança faça cada vez mais e mais, mas serei sempre Ser Mais. E o importante é que a Nana, que o Marcos, que o Felipe cheguem, mas que com a gente chegue mais pessoas com deficiência também, que seria impossível eu representar toda a comunidade, né? E, enfim, não teria nem como mesmo. Então, é muito importante a gente realmente ter essa equidade, não só a representatividade, né? Então, o Ser Mais, ele é um aliado aí na luta anticapacitista também, e hoje dentro da Globo a gente tem outros pilares de diversidade também. Então, a gente olha muito a questão da interseccionalidade também, né? Então, uma mulher preta com deficiência, por exemplo, né? Então, a gente tem todo esse olhar também, entendendo as necessidades da empresa também. Enfim, estou muito, muito feliz de estar nesse projeto junto à Globo, junto ao Ser Mais, e a gente sabe que a gente está construindo história mesmo, assim. Ó, Nana, Adriana Henrique Alves diz assim, Nana, já fiquei sua fã. Ai, obrigada. É isso. Olha só, pessoal, eu quero contar a vocês que a Globo lança hoje a campanha P de Pessoa. Essa ação contou com a consultoria do nosso querido Marcos, que está aqui como especialista, e com a escuta do Ser Mais, que a Nana aqui já nos explicou bem. Eu vou passar a campanha para vocês. Pessoal, olha lá, vamos acompanhar aqui. Você sabe o que é o P de PCD? Pessoa. Mas para quem acha que PCD é improdutiva, é preconceito. Para quem acha que PCD não pode se locomover, é punição. E para quem acha que PCD não deveria ser pai ou mãe, é pavoroso. Incluir a pessoa com deficiência é prioridade. Essa é a campanha que está sendo lançada hoje, e eu queria que todos pudessem acompanhar, ver, opinar. Principalmente, eu vou começar aqui uma última pergunta, uma pena, mas a gente já está encaminhando para o final. Eu vou começar pelo Marcos. Qual é o impacto de um filme como esse para ajudar a quebrar estereótipos e combater preconceito? Eu vou pedir para o Marcos Luiz, depois de Nana, e depois o Felipe também, por favor. Se ajuda, efetivo, representativo. Marcos, por favor. Olha, teria muita coisa para dizer sobre o quanto que uma campanha muda, né, a percepção, até porque a minha base de trabalho, né, como eu falei aqui várias vezes, é levar informação. Eu acredito que muitos dos problemas, não quer dizer que são todos, tá? Mas muitos dos problemas são da falta de conhecimento. Então, uma campanha, ela leva conhecimento. Ela põe
questão da pessoa com deficiência na tela das pessoas, ali, ela entra na casa das pessoas, ela leva para pessoas que às vezes nunca pensaram no tema e que são capacitistas mesmo sem querer, mesmo sem saber. Então, uma campanha com o alcance que a Globo tem, eu acho que é muito importante para a gente novamente se afirmar, né? Afirmar as nossas capacidades para além dos preconceitos. Ana, por favor. Eu acho que toda campanha que a gente consegue ter essa visibilidade para a pauta, ela é muito importante, né? Ainda mais quando a gente pensa ali nos grupos hoje que a gente tem como prioridade para falar de diversidade, pessoas com deficiência ainda ficam muito atrás, né? A gente precisa realmente dessa informação, desse letramento. Então, acho que toda campanha que a gente consegue ter essa visibilidade, ainda mais num patamar Globo, a gente fica muito contente. Eu acho que é um passo muito grande, né? Que a gente avança para a equidade. Então, eu fico realmente muito feliz e esperançosa para que no futuro essas campanhas, né, sejam cada vez mais comuns e a gente possa falar de pessoas com deficiência o ano todo. E é muito gratificante mesmo todo esse trabalho. Felipe, quer complementar? Eu acho muito importante. Eu acho que a campanha ela apresenta, ela informa e com isso ela pode transformar a vida das pessoas aos poucos, mas transforma. Mesmo que seja um pequeno passo agora, ela vai trazer mais informação, ela começa a apresentar os PCDs na televisão, que também já ajuda as pessoas a naturalizar coisas que não precisavam nem ser assim, né? Eu acho muito importante. Que bom. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim da nossa live. A gente dá vontade de ficar falando, né? Mas, bom, pelo menos já foi um começo aqui, né? A gente trazer essa conversa, tem um monte de gente agradecendo aqui no chat, comentando como foi bom, como foi instrutivo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as histórias do Marcos, acompanhar o Marcos, tem um momento aí de contar como é que as pessoas chegam pelo YouTube no seu canal, como é que é o nome do canal? Histórias de Cego. Cara, você digitando Histórias de Cego, vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para o YouTube, vai para o livro do Histórias de Cego. Então, quer continuar esse bate-papo, entra nas minhas redes sociais, eu procuro responder todo mundo no Instagram, procuro responder todo mundo que manda e-mail, às vezes não dá, mas mande que a gente continua a nossa conversa. Eu produzo diferentes tipos de conteúdo, conteúdos sérios, conteúdos brincando, conteúdos institucionais meus, enfim, tem tudo lá. E convido você a conhecer também, né, nesse dia da luta da pessoa com deficiência, a luta de outras pessoas com deficiência, né, que estão na internet, que estão por aí com diferentes deficiências, porque a gente, antes de tudo, né, é o que a campanha deixa claro, nós somos pessoas. Pessoas quer dizer que nós somos seres plurais com defeitos e qualidades, com sonhos, com aspirações, e que a gente não vive, a gente não fica respirando a deficiência, né? O Felipe falou aí, e é uma frase que eu sempre digo: ser cego não define quem eu sou. Ser cego me explica alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e do preconceito, mas eu sou muito mais coisas que cegos. Então, a gente se encontra nas redes sociais. Obrigado. Como eu sempre digo, live como essa você nunca viu em nenhum. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Essa live estará no canal do YouTube do Valor Econômico, assim como no site, no Instagram, no LinkedIn. Você pode rever, você pode também compartilhar, bastante importante isso, tá? Toda essa informação você pode mandar para os seus amigos, conhecidos, e assim amplificar tudo que foi falado aqui. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.